Olá, amante de bolos e de livros, bem-vindo! Eu sou a Ed Van Feel e no nosso vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei a escrever. Talvez isso mate a sua curiosidade, algumas pessoas sempre me perguntam, né, como eu comecei, e talvez isso também te inspire caso você queira ser escritor ou escritora, caso você queira começar nessa carreira mágica também. Bom, eu vou começar lá do começo, tá? Eu comecei a escrever quando eu tinha uns 13 anos, por aí. Tinha uns 13, 12 ou 13 anos. Passou um filme de terror no SBT, olha a memória, que na época era TVS, Canal 11, olha só como eu sou velha, que horror. Aqui no Rio, né, Canal 11, eu não sei como é que é aí nos outros estados, mas era um filme, eu tô tentando lembrar o nome do filme. Não sei se era a Casa dos Sete Mortos. Acho que era a Casa dos Sete Mortos. Era um filme de terror, tá? E eu vi esse filme e eu fiquei muito empolgada no decorrer do filme, mas chegou no final, ele ficou assim, ele tinha tanta bobagem nele, assim, pra mim, na minha opinião, de uma criança de 12, 13 anos, eu achei que ele tinha muitos pontos que falhavam na criação dos personagens, que não estavam tão interessantes como deveriam, na finalização, né, no fim que cada personagem estava levando. Enfim, eu fiquei muito incomodada com aquele filme. Do mesmo jeito que eu acho que eu ficava incomodada também com o seriado, com várias outras coisas, mas eu acho que foi a primeira vez que eu realmente fiz algo a respeito. Porque eu realmente olhava para determinadas séries, determinados filmes, determinados seriados inclusive que eu adorava, mas eles nunca se aprofundavam. Eles sempre ficavam ainda mais, caso você não saiba, você está vivendo um mundo maravilhoso, que se eu fosse muito jovem quando isso acontecesse, que é a Netflix, a Amazon, o streaming, a internet, eu seria uma pessoa completamente diferente. Porque eu adorava televisão e eu adorava principalmente séries. Eu marcava na minha agenda as coisas que eu tinha para fazer e as séries favoritas estavam lá naquela agenda de segunda, quarta e sexta. E o problema é que as séries daquela época, dos anos 80, que a gente via aqui no Brasil com delay. Então, essas séries dos anos 80 geralmente eram do final de 70, as dos anos 90 eram das de 80. A gente tinha um delay aqui, tá? Chegava mais tarde. E a gente não sabia muito sobre o que estava acontecendo, as informações não chegavam pra gente. Essas séries, elas eram feitas com um padrão que era as pessoas não precisem prestar atenção, porque é uma coisa para passar na hora que você está fazendo almoço, ou que você está fazendo a janta, ou que as pessoas estão comendo, ou que as pessoas estão conversando. Então, era tudo muito simples, era tudo extremamente simples e elas não tinham conexão com o próximo capítulo para facilitar você passar em qualquer ordem e para facilitar também que as pessoas não se perdessem, que não fosse tipo uma novelinha, fosse uma coisa muito simples, então tinha início, meio e fim. Então eu lembro que tinha um episódio do Carro Comando em que o meu personagem favorito, que era o Romano, ele passava no mesmo episódio. Ele se apaixonava, noivava, casava, a mulher morria, ele ficava viúvo, e no episódio seguinte estava tudo bem. Então, assim, aliás, minto, ele casava, ele viuvava, ele ficava cego, e tudo isso acontecia no mesmo episódio de 40 minutos. E no episódio seguinte estava tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Assim, então, isso me incomodava. E aí, eu resolvi contar para os coleguinhas da rua que estavam ali, eu resolvi sentar na calçada e contar um filme que eu tinha visto, mas contar do meu jeito, contar uma história que eu queria contar baseada naquele filme. Eu acho que eu comecei a contar, e aí as crianças foram chegando perto de mim, foram chegando, e elas começaram a ficar assim, atentas, atentas, conta mais, conta mais. E eu contei uma história que aí não era mais um filme, era uma história que eu estava inventando. Era uma história completamente diferente. E eu achei, contei aquela história, as crianças acharam o máximo, e depois foram todas para casa, eu fui para casa e resolvi escrever essa história. Era uma historinha muito simples, né, em que eu e os meus primos, sei lá, estávamos fugindo no cemitério. Era uma coisa boba, era uma coisa de criança de 12 anos mesmo. Quando veio esse filme, então, eu resolvi contar essa história do filme, só que escrevendo do jeito que eu achei que poderia ser. Isso se chama fanfic. Eu acabei escrevendo, se não me engano, eu tinha ou tenho esse caderninho ainda. Pode ser que eu ainda tenha, tá? Porque são caderninhos eu raramente eu me desfazia. E eu fiz esse primeiro conto, digamos assim, e que fazia
usando como parâmetro pessoas que eu conhecia, coleguinhas que eu conhecia na época, e assim, alguns não morriam daquele jeito, ou morriam, mas morriam de uma maneira mais poética, ou sobreviviam. Então, eu fiz um arranjo e também mudei algumas coisas da assombração da casa, porque eu achei que elas ficariam mais assustadoras. E isso foi a primeira vez que eu percebi que eu podia realmente escrever uma história completa, né? Foi meio que muito junto, foi a história do cemitério, né, que eu escrevi lá, que incluía os meus primos, era uma historinha que eu nem lembro mais o que que era, e a historinha de terror. E aí eu comecei a escrever várias outras fanfics. Comecei a escrever fanfic de desenho animado, comecei a escrever, inclusive, aquele capítulo. Eu via um capítulo de Patrulha Estelar, eu escrevi aquele capítulo, mas com os sentimentos que eu estava vendo naquela série. Então, não era simplesmente narrar o que você estava vendo, era narrar o que eu estava sentindo. E aquilo foi uma experiência muito legal. Então, eu fui indo nessa de fanfic, fanfic, fanfic. Até que um dia eu tinha lido um livro. Eu cheguei, claro, a escrever crônicas, a escrever contos. Eu tentei encaminhar na poesia, mas minhas poesias eu até hoje acho muito ruins. Eu posso um dia publicar na rede só para vocês verem, mas eu acho as minhas poesias muito fracas. É, e comecei a fazer essas pequenas coisas, mas na hora de escrever uma história maior, eu acabava ficando um pouco na fanfic, que foi, na verdade, eu fiz depois mais uma fanfic. Eu fiz várias fanfics, tá? E essas fanfics tinham um tom mais hot. Elas tinham um tom mais erótico, elas tinham um tom mais violento e tinham um tom mais dramático, porque eu adorava essa linha mais dramática, mais que as séries não tinham. Então eu colocava, pesava a mão mesmo na hora de colocar o drama. Um dia, como surgiu o meu primeiro livro de verdade, né? Que acabou sendo o primeiro que foi publicado, e não foi publicado na hora que eu escrevi, foi publicado algum tempo depois, um bom tempo depois, que é o Portal, que foi até a prequel depois do Lua das Fadas. Ele não deixa de ser uma fanfic. Olha só que louco, né? A fanfic, muitas vezes, ela vira uma boa história, ela vira uma boa oportunidade de você expressar o que você está pensando. Só que foi uma fanfic de um caso real. Eu estava lendo um livro chamado Os Demônios de Ludan, que é do Aldous Huxley, e eu gostava muito dele, cheguei a ler outros livros dele, mas esse livro estava assim, eu ruía a unha, eu estava desvairada lendo esse livro, porque era a história de um padre chamado Urbain Grandier, que era muito bonito, muito gostoso, falava muito bem, inteligente pra caramba, ótimo senso de humor, ou seja, ele era a festa, né? Onde ele estava, as pessoas inteligentes, as pessoas interessantes iam estar em volta. E é claro que a mulherada, né, enchia as igrejas onde quer que ele fosse. E isso deu muito ressentimento em pessoas que eram desprovidas de graça e de talento. Então, todos aqueles que não se encaixavam nesse meio, e o Grandier também, ele também não valia nada, ele também era meio, ele era muito sarcástico, ele fazia muito, não era exatamente um bullying, mas ele, se você não entendesse o humor, você ficaria ofendido, entendeu? Eu acho que ele também ele era complicadinho também nesse ponto. Nada que justificasse o que fizeram depois. E eu fui acompanhando a história desse padre. E no final, eu estava tão assim, quando eu terminei, eu acho que na faculdade, estava na faculdade, né, na Estácio. E quando eu voltei para casa, eu peguei um ônibus, eu morava longe, gente. Hoje eu moro do lado da faculdade que eu estudei, olha só, dá para ir a pé. Mas naquela época eu morava, sei lá, 2 horas de distância. Então eu peguei o ônibus e conforme eu olhava para a janela, eu ficava com a cabeça assim pensando, gente, o que eu gostaria de ter feito naquela história. E aí me veio a imagem de cavalos correndo, do resgate acontecendo do Grandier e as pessoas que estavam resgatando correndo em cavalos e eu via isso acontecendo do lado, assim como se fosse na estrada do lado, né, da Dutra onde eu estava. Da Avenida Brasil, na verdade. Então eu ficava assim, gente, essa cena ia ser tão legal. E aí, durante aquela viagem, a história começou a borbulhar, borbulhar. E assim, eu fui começando a ver várias cenas, várias cenas. Eu fiquei tão alucinada que eu saltei no meio do caminho, um pouquinho antes da minha casa, fui na casa da Ana Clara, que era a minha melhor amiga da época, nós somos amigas até hoje, mas a época a gente era muito junta ainda. E aí eu fui até lá e falei, Ana Clara, eu tive uma ideia, eu preciso te contar, blá, 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 blá. E aí eu contei toda a história para ela, e ela falou, nossa, que legal, muito legal essa história, escreva essa história. Finalmente uma história original, né?
porque eu só fazia fanfic. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a escrever no caderninho, comecei a escrever. E em dado momento, a história do caderninho, continuou no caderninho, mas eu comecei a escrever de novo numa máquina. Aliás, eu minto, eu comecei a escrever na máquina de escrever. Eu fui para o caderninho, depois eu fui para a máquina de escrever. Aí da máquina de escrever eu fui para uma máquina eletrônica, que era do meu trabalho na época. E dali, em algum momento, eu fui para o computador. Gente, o computador não nasceu com a gente não, tá? Eu sou da época que não tinha essas coisas. E a partir daí eu comecei a trabalhar aquela história até finalizá-la. E quando eu fui publicá-la, é curioso, eu reli. E, gente, olha só, tem uma coisa que muita gente não consegue fazer, e quando o autor não consegue fazer isso, tem algum problema na história dele. Ele não consegue reler, ele não consegue reler a história dele. É porque a história não tá boa. Então, eu tenho que pegar uma história para reler e ler com o mesmo entusiasmo que eu estava lendo da primeira vez. Se não tiver aquele entusiasmo lá, essa história não vai funcionar. Toda história minha que eu pego, todo livro meu que eu pego para ler e ele tem que funcionar toda vez que eu leio. E às vezes eu vejo até se dá para fazer alguma mudada, mas raramente eu faço mudanças relevantes. Geralmente é só mudança de português, palavra repetida, esse tipo de coisa. E eu fui reler o Portal, né, e percebi que era uma história bem bacana, mas que faltavam algumas coisas. Eu tinha dado vários, nessa época eu percebi, isso já eram, eu acho que uns 10 anos depois, eu já estava mais madura, né? E eu lembrei que quando eu dei para alguns amigos lerem, né, quando eu passei esse texto, todo mundo adorou a história e detestou o final, menos o Rick. O Rick adorou o final, mas todo mundo odiou aquele final. E aí eu fui ler, né, dar uma olhadinha e falei, gente, por que que o pessoal tá gostando? Aí quando eu li, tempo depois, eu falei, gente, que final horrível, que coisa deprimente, coisa horrorosa, né? E eu percebi que eu escrevi aquilo porque eu estava impregnada com uma emoção da época, que era provocada por um filme da época, era meio que um produto daquele momento, era um contexto daquele momento, que tinha muito a ver com o sacrifício, com o drama, até com a punição da mulher que é, vai além do que ela deveria ir, né, dentro de um contexto mais, digamos assim, masculino, né? E aí eu fiquei assim, poxa, não é essa a mensagem que eu quero passar e não é esse o final que eu quero. E aí eu não mudo o final, eu vou dali para frente. Então eu fui dali para frente, continuei a escrever e fiz um novo final. E aquilo me deixou muito mais satisfeita com o livro e quando ele foi publicado eu fiquei bem mais feliz. Então, basicamente, gente, é assim que se começa. Você aprende a escrever escrevendo. É claro, se você tiver condições de fazer um curso, se você tiver condições de conversar com alguém que já escreve, de passar o seu texto para uma pessoa que pode fazer uma análise mais técnica, eu acho que você vai ter muito mais facilidade. Você não vai levar tanto tempo para chegar numa excelência. Mas se você não tem, mesmo que você, até mesmo se você tiver todas essas oportunidades, a minha sugestão é sempre que você escreva muito, que você escreva o tempo todo, que você tenha um bloquinho no seu caderno, um bloquinho na sua bolsa, na sua mochila, e que você, com uma caneta, que você possa sempre escrever, porque às vezes as ideias vêm, os insights vêm, e você às vezes não está preparado, e aquela ideia não vai ficar, ela vai procurar outra cabeça para se instalar. Então, procura sempre ter onde anotar, e você vai tendo ideias, e você vai começar a escrever essas ideias, e você, talvez o seu primeiro livro seja brilhante, talvez seja uma droga, e você não tem como saber, a não ser que você escreva. Eu comecei com fanfic. Eu acho que um monte de gente começou com fanfic. Fanfic é um caminho excepcional para você começar a escrever. Pega uma história que você gosta, uma série que você gosta, um desenho que você gosta, um livro que você gosta, qualquer coisa que você goste. Faz uma fanfic. É você escrever, que pode ser uma coisa paralela, pode ser uma coisa. É, um what if, né? Um e se, né? Uma história alternativa, pode ser uma continuação, pode ser uma prequel, pode ser que pode pegar um personagem que é mais de segundo plano, mas que você amou, pega aquele personagem, conta a história dele e eu vou contar uma outra que começou um outro livro que eu tenho que eu considero uma das minhas melhores obras, que é Uma Guerra de Luz e Sombras. Ele também veio de uma fanfic, né? Ele ficou, claro, tão diferente que ele realmente acaba não tendo mais nenhuma conexão com o lugar onde ele se originou. Mas ele começou quando eu comecei a questionar o comportamento de um personagem, né, na série que eu estava vendo, e comecei a traçar
o perfil daquele personagem e criar dramas e criar uma história, uma base, e acabou virando um livro que era muito maior, muito mais interessante do que eu podia imaginar. E é claro que já não tem, como eu falei, não tem. Muitas vezes a sua fanfic ela vai muito além da obra que ela inspirou. E ela vira uma outra coisa mesmo. É assim mesmo. Mas, a princípio, a fanfic não tem esta proposta. A proposta dela é que você aprenda a escrever, a sentir, a compreender os personagens. É isso, é você ter uma conexão e, é claro, é afiar a sua espada. Escrever, você tem que afiar a sua espada, você tem que escrever, você tem que estar mais afiado. E isso você só consegue fazendo e lendo. Lembre-se disso, você precisa ler, tá? Quanto mais você ler, quanto mais você escrever, melhor você vai ficar, mais rápido você vai chegar na excelência que você está buscando, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece o tríplice C. Curte, compartilha e comenta. E é claro, se você gostou de outros vídeos no canal, é só você se inscrever, que toda semana temos 3 vídeos, pelo menos, aqui no Livros com Bolo. Um super beijo e até a próxima!